Glória a Deus! A paz do Senhor. Tudo bem? E aí, meus queridos? Eu sou o missionário pastor William, pastor interino de apoio lá na Igreja Água da Vida de Itaquera. Sim, meus queridos, que bom eu estar aqui para juntos compartilharmos a palavra de Deus. Que alegria, que paz, que privilégio, que oportunidade estarmos juntos aqui para crescermos, entendermos, compartilharmos a palavra do Senhor. Que glória! Glória a Deus! A paz do Senhor, amada Cátia. Manda um abração aí pro irmão em França. Que bom estar aqui, meus irmãos. Bom, então, esse é mais um culto online. Estão aí, as coisas estão se ajustando, nós também vamos nos ajustar. Logo, logo estaremos aí, eu creio, em nome do Senhor Jesus Cristo, com os cultos online, mas também de alguma forma presencial. Estamos para ajustar todas as coisas em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Que coisa boa, que bom estarmos aqui na presença do Senhor. Que bom. Então, queridos, vai pegando a sua Bíblia. Vai pegando a sua Bíblia aí e vai abrindo no livro de Mateus. Não, livro de João. João, Evangelho de João. Sim, meu irmão. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, tá bom? Chama a tua família. Papai, chama a tua esposa, seus filhos, mamãe, chama aí o maridão e seus filhos, jovens, adolescentes. Vai lá, chama o papai, a mamãe. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para mim e para você nesse tempo. Como é bom, né? Nós temos aí, Deus está usando inúmeras pessoas neste exato momento para pregar a sua palavra. E eu glorifico a Deus por isso, tá certo? E aprove ao Senhor eu estar aqui com vocês também para compartilhar este momento. Tá bom, meus queridos? Aos que estão chegando, a paz do Senhor, tá certo? Não se esqueça de utilizar o seu Facebook para também compartilhar a palavra com as pessoas que estão aí como contatos no seu Facebook. Isso mesmo. Você está ganhando a grande oportunidade de evangelizar toda a plataforma, todos os contatos que você tem aí. Quando eu digo todos, ou seja, a probabilidade é que todo mundo possa ver. Sabemos que nem todo mundo, mas torne-se evangelista e permita que os contatos que Deus tem permitido no seu Facebook, que o Espírito Santo utilize essa ferramenta para alcançar a outras pessoas. De maneira alguma eu estou aqui procurando promoção, visibilidade. Não. Eu estou aqui realmente porque é a vontade do Senhor, né? Às vezes pregar na frente da telinha não é algo fácil, de fato, pelo menos, né, para mim. Tá bom? A paz, pastor Estevão. Seja bem-vindo em nome de Jesus. A paz, lindona. Que Deus possa te abençoar. Vamos orar então, em nome do Senhor Jesus? Pai, que bom estarmos aqui. Sim, ó Deus. Queremos te louvar, te agradecer, ó Deus, por esse dia. Hoje a semana começa, Senhor. É uma primícia das horas que nós teremos ao longo da semana, hoje, essas horas de pregação, de comunhão. Receba, Senhor, como a nossa primícia diante do Senhor e nós queremos ouvir a tua voz. Sim, Pai. Sabe, Deus, perdoa os nossos pecados, nossas falhas. Ó, Senhor, perdoa, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nesta noite, alcança cada um dos corações que o Senhor trouxer para esta live e também para as pessoas que ouvirão esse vídeo depois. A minha oração, Senhor, é que a unção do Senhor os toque. A minha oração, Senhor, é que eles tenham um encontro com o Senhor. A minha oração é que a tua palavra, como tocou o Senhor aquela mulher do fluxo de sangue, a tua palavra, o Logos, como tocou o Senhor aquele leproso, a tua palavra, Senhor, o Verbo, como tocou a tantos, ó Deus, possa tocar cada uma das pessoas que estarão ouvindo ao Senhor, ó Deus, a tua palavra. Toca-nos, ó Deus. Toca-me, Senhor. Estamos aqui pelo Senhor. Queremos a tua palavra, queremos te conhecer, queremos ser inundados do teu amor. E através deste amor, a semelhança deste amor, aprender a amar o próximo, Senhor. Isso consiste a tua palavra e nisso nós louvamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, vai lá, pega a tua Bíblia, abre lá no livro de João,
Evangelho de João, capítulo 1, e quero compartilhar esta palavra com você em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá certo? A paz, amada Hilsa. Deus te abençoe, querida. Então vamos lá. Eu quero orar por mais uma coisa agora que vem ao meu coração. E só mais um minutinho. Ore comigo em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu quero colocar neste exato momento, Senhor, as vidas que estão aqui, as vidas que estão ouvindo e vendo, pois enquanto eu me preparava para começar a leitura da palavra, Senhor, veio a meu coração, ó Deus, a palavra desmotivação, Senhor, desânimo, Senhor. Senhor, eu não sei quais pessoas estão passando por isso, mas eu quero agora repreender toda seta de desânimo, toda seta de desmotivação em nome do Senhor Jesus. Orar para que o Senhor abra os ouvidos do teu povo, para que ouça a tua voz. Ouça a tua voz. Ouça o teu chamar, Senhor, que é o teu mandamento, a chamada obediência, a saber que o Senhor é o único Deus. Sim, ó Deus, abre os ouvidos, ó Pai. Abra os olhos para ver o que o Senhor quer que eles vejam e, Senhor, dá a cada um deles um coração entendido nas coisas do Senhor. Em nome de Jesus, eu repreendo toda ação contrária que se levanta para impedir a ação do Senhor na vida dos teus servos, dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Declaro, Deus, uma noite de salvação, uma noite de retorno, uma noite de despertamento, uma noite de convocação, em nome de Jesus. Declaro, Senhor, profetizo isso sobre a vida dos teus filhos. Sim, meu Pai, fortalece a fé dos teus filhos. Não permita, ó Deus, que a fé deles desfaleça, Senhor. Que o amor deles diminua, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, fortalece-os na força do seu poder. Fortalece-os, ó Deus, o seu homem interior por meio do Espírito Santo. Em nome de Jesus. O Senhor é o nosso vigor. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é aquele que nos fortalece. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. E amém. Amém, queridos? Então, eu creio que hoje Deus tem uma palavra para você. Talvez você fique tentado, cansado, não sei o que é. Mas eu quero, assim, te convidar a ficar até o fim. Não. Eu não vou fazer sorteio de nada no final. Não. Mas eu creio que se você está aqui, Deus quer falar com você. O meu coração está a empregar algo diferente, de maneira diferente. Não sei se isso seria possível, mas eu quero compartilhar o que eu tenho aprendido. Em muitos momentos, a pregação, você vai ver eu falando. Paz! Mas não quero de maneira alguma transformar isso numa regra, numa doutrina para você. Não, de maneira alguma. Mas quero que, e peço humildemente, que você olhe para mim como ser humano. E ouça o que eu tenho para dizer. Deixe o Espírito Santo trabalhar em você, ser humano também. Amém? E deixe ele fazer uma obra tão grande na sua vida, como o doce Espírito tem feito na minha. A caminhada da vida cristã, ela é reta, porque o Senhor está à frente, endireitando muitas coisas. Mas muitas vezes Deus permite situações, abalos, que nós não sabemos explicar. Mas ainda assim, é a mão de Deus. E todas as vezes que é a mão de Deus, Ele sempre tem algo a acrescentar, a corrigir, a melhorar, a nos chamar para a santificação, a nos convidar para uma vida de verdade, a nos convocar a ver uma realidade, a dele, não a do mundo, mas a dele. Deus faz isso. Então, eu quero compartilhar o que Deus tem colocado no meu coração e em alguns momentos eu vou falar da minha. Eu vou ler um texto aqui falando do que eu aprendi. E quero que você apenas ouça. Tome como um testemunho, não como uma regra, mas um testemunho de alguém que tem, assim como você, buscado o Senhor, assim como você tem orado ao Senhor, assim como você passado por lutas, assim como você
desbravando horas de oração, buscando respostas. Assim como você, talvez, algumas madrugadas orando. Ainda que não seja o meu forte, muitas vezes, a oração na madrugada, mas algumas vezes estou ali, eu, acordado, clamando, orando, pensando. Talvez como você. Mas assim como você, também diante de um Deus vivo, de um Deus verdadeiro, de um Deus que nos escuta, de um Deus que cuida de nós, de um Deus que sabe que nós não estamos entendendo muita coisa, que apenas quer que você acredite nele e saiba que ele está no controle de tudo. E se você está numa situação em que você não consegue explicar muitas coisas e sabe que Deus está no controle de tudo, se Deus está no controle do teu presente, então ele está dando forma ao teu futuro. Acredite nisso. Ainda que você não sabe explicar muitas coisas, mas se Deus está no controle da sua vida, aqui no presente, ele está dando forma ao seu futuro. Essa é a esperança que temos. Essa é a alegria que temos. Confie no Senhor. Então, pegue lá o texto de João, capítulo 1, e leia comigo os versículos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? Então, olha só uma outra versão, a versão NVT, diz o seguinte, a nova versão transformadora diz o seguinte, mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Isso é em Jesus Cristo. Crer em Jesus e aceitar Jesus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Amém? Quero falar sobre, principalmente, o impacto do versículo 13, quando fala de que nós nascemos de Deus. Nós nascemos de Deus. Ao aceitarmos ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, continuamos aqui com a nossa família, com os nossos pais, com a nossa esposa, a esposa com seu marido, os pais com seus filhos, né? Continuam aí, certo? Como um resultado natural, como eu li na nova versão. Um resultado natural. Naturalmente, temos a questão do parentesco, do sangue. Quando fala sangue, está falando de parentesco, está falando de familiares. Fala sobre a vontade do homem. Muitos de nós nascemos debaixo de planos dos pais. Alguns nasceram casados, dentro de famílias casadas, mas aconteceu no relacionamento do amor. Outros nasceram em situações totalmente complicadas, fora de planejamento, fora de um casamento, mas nasceram. E também tem aí a vontade do homem. Muitos nascimentos também vêm, como eu falei, de um planejamento da vontade do homem. Mas agora, em Cristo Jesus, ao nascer de novo, nascemos pela vontade de Deus. Ao nascermos de novo, nascemos como não um projeto, mas filhos de Deus. Não um projeto, mas filhos de Deus. E quando nós temos o nascimento em Deus, temos a certeza, a garantia, a segurança de que este Pai, ele vai nos educar, de que este Pai, Deus, ele nos ama, de que este Pai, Deus, ele está no controle de nossas vidas, de que este Pai, Deus, ele não nos trouxe, ele não nos permitiu que nós nascêssemos de novo em Cristo Jesus para ficarmos à deriva no meio das situações da vida, mas de que ele está no controle de todas as coisas. E que quando eu e você verdadeiramente amamos a Deus, verdadeiramente amamos a Deus, e amar a Deus é guardar a sua palavra, amar a Deus é andar segundo a sua palavra, amar a Deus é obedecer a sua palavra. E os tais que assim fazem, esses verdadeiramente amam a Deus. Então, esses foram chamados segundo um propósito. E quando essas coisas acontecem, você ama o Senhor,
está dentro do propósito de Deus, então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo as coisas que você não sabe explicar. Mesmo as coisas que acontecem, como a questão do vírus e outras coisas que abalam todos. Definitivamente um abalo sobre todos. Deus está no controle de tudo. Mas nesse controle, Deus decidiu, Ele permitiu abalos, Deus decidiu, Ele permitiu tribulações, Deus decidiu, Ele permitiu desafios, Deus decidiu, Ele permitiu questões inúmeras das quais eu e você passaríamos, mas naquele momento não saberíamos nem entenderíamos. Lá na frente, Ele pode vir explicar, mas naquele momento nós não entendemos. Mas Ele decidiu, Ele permitiu, sem tirar a mão dele de sobre você. Ele decidiu, Ele permitiu, sem retirar o amor dele sobre você. Ele decidiu, Ele permitiu, sem tirar os planos dele sobre você. Ele decidiu, Ele permitiu, sem se ausentar da sua vida. Ele permitiu, Ele decidiu, mas não se negou a você. As mãos de Deus continuam estendidas para te abençoar. Os seus ouvidos abertos para te ouvir. O que nos faz separação no meio de situações que Deus permite não é Deus, são os nossos pecados, diz o profeta Isaías no capítulo 59. Mas ele nos garante que suas mãos estão estendidas para nos abençoar, mais do que as mãos de um sacerdote, mais do que as mãos de um homem falho, as mãos do Deus Altíssimo estão estendidas para nos abençoar. E os seus ouvidos abertos para nos ouvir. Em toda situação, Deus permite situações difíceis para nos levar a um crescimento. Ele permite tudo isso para nos levar a um crescimento. E às vezes parece que, no meio de todas as questões que estão acontecendo, quando você se dobra e prostra os teus joelhos, e num sentido de humilhação, talvez, de querer buscar mais ao Senhor, você coloca a sua cara no pó, pedindo que Ele traga a você respostas claras sobre o que está acontecendo. E, de repente, a única coisa que Ele faz questão de te dizer é: a minha graça te basta. Confie em mim. Talvez você esteja passando por situações como estas. Talvez nós estejamos. Algumas eu estou. E tudo que eu vejo de Deus, a tua graça te basta. Mas quando eu começo a ver o que é graça, a capacidade de continuar. O que é graça? A capacidade de amar. O que é graça? A capacidade de ser longâmino. O que é graça? A capacidade de persistir, de perseverar, quando o mundo se levanta contra você. O que é graça? A capacidade de ser fiel a um Deus que você não vê, mas que Ele sempre esteve ao seu lado. A graça, ela é mais do que uma palavra. Ela é uma pessoa. Viveu, subiu a cruz por você. Morreu, ressuscitou e vivo está, assentado à direita de Deus. E tudo que eu e você precisamos fazer é olhar para os olhos de graça de Jesus e ver os caminhos e as pegadas que Ele deixou para nós, em momentos que, quando você não entende, o que você precisa fazer é olhar para as pegadas de Jesus. Faça o que Ele fez. Confie em Deus. Talvez esses momentos estejam levando você a um Getsêmani. E Getsêmani é um lugar onde há lutas em nosso interior em relação ao que Deus vem te pedindo. Getsêmani é um lugar onde estamos sendo espremidos, talvez pela nossa própria alma,
talvez por vozes do mundo, talvez por vozes circunstanciais, talvez pela nossa dor. Mas Getsemane é o lugar dos fiéis, aonde tudo se prostra. Tudo se prostra. E ao silêncio de uma madrugada, uma oração se ouve. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E se você é conduzido ao Getsemane, você é conduzido a um lugar de pressão, mas um lugar de consolo. Um lugar de pressão, mas um lugar que te prepara para morrer para o mundo e viver para Deus. Um lugar aonde deixar a sua vontade é conhecer o Deus que te chamou em Cristo Jesus. Quando nós falamos que nós nascemos de Deus, todas essas verdades que eu acabei de dizer fazem parte deste conjunto de coisas. E tudo isso vem do novo nascimento. Você vai entender onde eu quero chegar. O novo nascimento é um tema importante no livro de João, já que João fala sobre essa questão, capítulo 1, capítulo 3, e é através do novo nascimento que recebemos as bênçãos e privilégios de filhos, graças à vinda do Senhor Jesus Cristo e sua morte substitutiva e ressurreição em nosso lugar. Receber o nome de Jesus implica em receber aquele que é a palavra, implica em receber o caráter verdadeiro de Cristo e segui-lo, e receber a Cristo não apenas como letras, mas como uma pessoa a ser seguida. Isso significa crer no nome. E quando falamos disso, crer no nome, crer na pessoa, seguir a Jesus, já como filhos de Deus, não mais do sangue, não mais da vontade da carne, não mais da vontade do varão, da vontade do homem, mas agora em Deus, isso implica em fidelidade a Jesus. Isso implica a uma vida de fé naquilo que ele fez por nós, no amor de Deus por nós, nas consolações do Espírito Santo. Isso implica, de maneira muito prática, acreditar que Deus é o que ele diz que é. E acreditar que você é aquilo que ele diz que você será. Por que eu digo você é em relação àquilo que você será? Deus chama a existência hoje as coisas que não são como se fossem. O é de Deus hoje, os planos de Deus hoje para mim e para você é, porque ele conhece o nosso futuro e se nós deixarmos ele trabalhar, seremos exatamente aquilo que ele tem trabalhado para sermos. Para Deus hoje, se deixarmos e cumprirmos com a sua vontade, então é. Mas para nós, enquanto estamos numa situação que nós não entendemos, será. Por isso que somos convidados a crer no é do Senhor, naquilo que somos do Senhor, ao invés do será, aonde as nossas percepções, os 5 sentidos não podem sentir, não podem ver, não podem tocar, e aí, por uma realidade limitada como a nossa, começamos então a naufragar na fé das promessas de Deus feitas a nós e das promessas de Deus feitas por meio de nós para a propagação do seu reino. Eu quero te chamar hoje, a você que está aqui. A você que está aqui, eu quero te convidar. Aqui, nessa pregação, neste domingo, neste momento, a você que está abatido, a você que está confundido, a você que deixou de ler a Bíblia, a você que deixou de orar, a você que está vendo velhos hábitos retornando, enquanto aquele apetite, enquanto aquele prazer de orar, de ler a Bíblia, se vai. É como se a luz fosse se apagando pouco a pouco e as trevas que outrora ficaram enterradas estão ressuscitando. Não, eu quero te dizer que não. Hoje, eu quero te dizer que não. Hoje, eu estou aqui para te dizer que Ele quer te levantar.
Hoje, estou aqui para te dizer que os planos de Deus na sua vida não pararam. Hoje, estou aqui para te dizer para você não parar, não desistir. Hoje, estou aqui para te dizer que o ministério que Deus disse que Ele preparou para você, Ele está aguardando, Ele quer que você se levante. Hoje, eu estou aqui para te dizer que enquanto tudo parece, por causa do tempo, do Covid, situações e problemas, e zum e tantas outras coisas que estão acontecendo, que estão levando você a desanimar, estão levando você a parar, estão querendo fazer com que você descontinue, eu quero te dizer, olhe para o alto, para o autor e consumador da sua fé, pois os planos de Deus para a sua vida não pararam. Olhe para o alto, para o autor e consumador da sua fé. O autor da sua fé é Jesus. O consumador da sua fé é Jesus. Olhe para ele, pois os seus planos estão nas mãos dele e nada que está nas mãos de Deus se perde. Nada. O novo nascimento nos traz essas certezas. Seguir a Jesus nos traz essas certezas. Então, neste versículo de João, vemos João antecipando, no primeiro versículo, vemos ele antecipando uma conversa sobre o novo nascimento, algo revelador que ele teria no capítulo 3, lá com Nicodemos. Aqui no capítulo 1, uma pincelada muito importante. Aqui no capítulo 1, quando ele fala que nós nascemos de Deus, não da vontade da carne, não da vontade do sangue, não da vontade do homem, mas de Deus, ao crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, ao seguir o Senhor Jesus como nosso modelo de vida, que isso tudo é a razão do nosso novo nascimento, então podemos entender o que Jesus disse a Nicodemos no capítulo 3, João capítulo 3, versículo 6, ao dizer para Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Ele estava dizendo, o que nasceu do sangue, da vontade da carne e da vontade do homem é carne, mas aquele que verdadeiramente nasceu de Deus, então passa a ter uma vida no espírito. E quando nós começamos a nascer, e quando nós começamos então a viver esta verdade, temos que acordar para um grande embate. Um grande embate agora se levanta dentro de nós. Uma grande batalha se levanta dentro de nós. E nós temos a tendência de procurar culpados. Mas a batalha, a guerra está aqui dentro em razão de uma natureza anterior, com os valores do sangue, com os valores da carne, com os valores do homem. Ainda que essas três coisas estejam falando de concepção, estejam falando também de geração, essas três coisas também estão falando de valores hereditários do seu DNA, de valores que são herdados no convívio, os valores que são herdados enquanto você é gerado, quando não valores tristezas. Quantas pessoas carregam inferioridade porque foram rejeitadas no útero? Quantas pessoas hoje têm dificuldades de se sociabilizar, de acreditar, de se lançar a amar alguém por causa de decepções, ainda quando crianças dentro de casa? Mas quando nascemos de novo, a graça, ela se estabelece para romper com a maldição. Porque ele se fez maldito por nós para quebrar todas as maldições. Todas elas. Absolutamente todas elas. Esse é o grande abraço da graça. E são essas verdades que Deus quer que nós herdemos dentro de nós. Que eu e você tenhamos a liberdade, e temos de entender, e a liberdade de tomar posse dessas coisas. No amor de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. E nesse confronto agora, eu preciso tomar decisões pelo espírito. Porque a partir do momento que eu sou convidado, eu nasci de novo, eu preciso entender que agora a minha concepção de família, ela cresceu. E muito. Ela cresceu exponencialmente. A visão de família, ela cresceu muito. E o impacto do que é família vai gerar enormes conflitos e choques dentro de nós até que a gente verdadeiramente nos deixemos ser vencidos pelo Espírito Santo do Senhor.
Em termos espirituais, não são os laços familiares, ou raciais, ou nacionais, ou o fato de ser descendente natural, em termos espirituais, o fato de ser um descendente natural que realmente é relevante para Deus. Mas o que é relevante para Deus é o fato de nós aceitarmos que somos filhos e somos descendentes e somos herdeiros a partir do momento que aceitamos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, que nascemos de novo nessa realidade. É isso que de fato importa para Deus, nascermos a partir dele. E isso constitui ele pai e nós filhos. E quando ele constitui ele pai e nós filhos, eu, William, já não faço mais parte de uma família de 5 pessoas. Agora eu faço parte de uma família com milhares de milhares de milhares de pessoas. E me ajustar a essa verdade é um processo de crescimento e de revelação da palavra de Deus para a minha vida e através da minha vida para com outros, aonde juntos crescemos essa revelação. Olha só o que diz. Quando fala de que nascer de novo em Cristo e fala também sobre o fato de nós reproduzirmos a fé de Abraão. Porque nascer de novo, o que nos constitui, de fato, uma grande família, como foi dito, não são as características naturais, não são as raciais, não é a nacionalidade, nem sequer o fato de natural, uma questão natural, ser um descendente de Abraão natural. O que importa para Deus é nascer de novo em Cristo e ser um descendente de Abraão segundo a fé. Segundo a fé que Abraão expressou a Deus. Deus quer que nós sejamos descendentes de Abraão nesse sentido espiritual. Que hoje, em Cristo Jesus, fomos colocados debaixo desta verdade para seguir a mesma fé de Abraão. Uma fé que fez com que ele saísse de casa, deixasse tudo para uma terra que ele não sabia onde que era, mas decidiu confiar num Deus. Decidiu depositar a sua fé num Deus que decidiu chamá-lo para começar uma nova história. Através dele começar uma nova família. Através dele começar um grande projeto de salvação mundial. De geração em geração. Abraão, o pai da fé, foi justificado porque ele creu em Deus. E é justamente esse tipo de fé que Deus quer que eu e você tenhamos. Uma fé que nos faça acreditar e seguir. Uma fé que nos faça acreditar de que Ele está no controle de tudo. Em Atos, capítulo 4, versículo 11 e 12, falando sobre Jesus, nascer de novo em Cristo. Pois é a respeito desse Jesus que se diz, né? Estou lendo aqui a nova versão, a NVT, tá bom? A nova versão transformadora. Pois é a respeito desse Jesus que se diz: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. Não há novo nascimento sem aceitar esta verdade, de que o novo nascimento, ele está, ele emana, ele reside. Jesus é a fonte do novo nascimento. É somente por meio dele que isso pode acontecer. E agora falando sobre a fé de Abraão, Romanos 4, Romanos capítulo 4, versículo 2 a 5. Se suas obras, falando sobre Abraão, se suas obras o tivessem tornado justo, ele teria motivo para se vangloriar, mas não perante Deus. Pois as Escrituras dizem: Abraão creu em Deus, e assim foi considerado justo. Abraão creu em Deus, e assim foi considerado justo. O salário daquele que trabalha não é um presente, mas um direito. Contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, mas sim por meio da fé em Deus, que declara justos os pecadores. O que é a fé de Abraão? Hoje para nós. Abraão saiu para uma terra que Deus deu para ele. Deus deu aquela terra para ele.
E hoje, a semelhança disso, esta fé é dada a nós. Em que sentido? De nós acreditarmos de que nós não somos salvos pelas nossas obras, mas somos salvos por tudo o que Jesus Cristo fez por nós. Não há nada que eu faça de bom que me coloque nos céus. O meu novo nascimento se dá única e exclusivamente por aceitar ao Senhor Jesus e tudo o que ele fez por mim. O que eu faço com Cristo? Eu decido me crucificar, eu decido morrer com Cristo. E em Cristo, ele decide então me dar vida. E eu ressuscito com Jesus. Daí a nova vida. Mas, William, eu não estou entendendo aonde você está querendo chegar com tudo isso. Novo nascimento, Jesus, a fé. Lembra-se que eu falei com você, logo no começo, sobre a questão de que não mais, que nós não nascemos da vontade do sangue, da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas por Deus? E falando a você de que nós estamos falando sobre família nesse sentido, e que a família é muito mais ampla. Enquanto eu não nascia de novo, a minha família era só a minha família ali. Mas quando nasci de novo, então a minha família, ela é exponencialmente maior. A minha família é todos aqueles que aceitaram o Senhor Jesus. E aí começa um conflito enorme. Um conflito enorme. Que nós temos que aprender o convívio dentro de casa. Não a minha casa, não aonde eu estou, mas da casa do nosso Pai. Ou um preparo para estar nessa casa, definitivamente eterna. É disso que consiste. E desse momento, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas. É minha experiência. É o meu testemunho. Não é uma regra. Mas aquilo que eu tenho colhido nas minhas orações e naquilo que eu tenho buscado aprender do Senhor. Quero compartilhar com vocês. Que vocês possam ouvir, possam meditar e possam conversar com Deus. O meu testemunho, ele fala das coisas que Deus tem feito na minha vida. Mas a palavra de Deus é a que tem que ser seguida. Avalie o meu testemunho com base nas Escrituras. E se couber, e se valer, sigam. Não a mim. A palavra de Deus. A Jesus. Porque é Ele quem tem transformado um ser humano como você. O livro de Josué, 24:15, diz assim. Josué 24:15. Se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós vemos logo após, um certo entendimento bíblico, Josué, e logo depois entramos no tempo dos juízes, né? No tempo em que o povo ficou sem um líder, e Deus tinha que levantar juízes na terra para poder libertar o povo de ciclos de pecado. Esses ciclos de pecado deixavam o povo, então, à mercê dos seus inimigos. Os seus inimigos vinham e roubavam. Sempre quando era o tempo de colheita, vinham os inimigos e roubavam. Então, nunca era um tempo de colheita, nunca era um tempo de alegria para o povo de Israel, enquanto ele não tivesse um líder, enquanto não tivesse alguém que Deus levantasse para que eles pudessem seguir a Deus. Aí Deus levantava esses homens, seguiam, passavam-se um tempo, esses caras morriam, os líderes morriam, e o povo se esquecia novamente dos homens, mas também se esqueciam de Deus, das leis de Deus. E aí esse ciclo de desgraça começava de novo. Aí o povo orava, clamava, e Deus, na sua bondade, levantava um novo líder. E assim é todo o livro de Juízes. Não somente um ciclo, mas também Juízes foi um período na história dos hebreus, hoje, podemos dizer, na história de Israel, um período em que realmente um abismo chamou um outro abismo. E não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer para a igreja brasileira. Não é isso que Deus quer para a família de Deus no Brasil,
assim chamadas igrejas brasileiras. Mas a noiva de Cristo é uma. O sistema, os nomes, é uma forma que Deus permitiu, até para que nós entendêssemos a questão do corpo humano, entendêssemos que cada um é diferente, são membros diferentes, cada um faz uma coisa diferente, nós entendêssemos essas coisas todas. Mas todos, sendo muitos membros, são um só corpo, assim como Cristo é um. E aí estamos todos nós unidos nele. Aqui nós vemos que Josué disse: eu e minha casa. Josué, com certeza, defendeu toda a sua casa. Mas todas as vezes que eu e você colocamos sempre em primeiro lugar os laços consanguíneos, os laços da carne, do homem, muita coisa se perde. Não estou dizendo que você não deva de lutar pela sua família. Deve de lutar pela sua família. Mas também não deve de esquecer da noiva de Cristo, da qual você faz parte. Se você está onde está e há uma vozinha doce e suave dentro de você, dizendo que você está onde está, porque essa é a vontade de Deus, então não temas. Seja fiel. Seja um instrumento do Senhor nessa família chamada igreja. Nós vemos que os resultados de eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor, enquanto vocês podem decidir o que vocês querem fazer, levou então a um texto, a um versículo de Juízes 21, 25, que diz o seguinte: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Israel poderia não ter um rei humano, mas Israel, até esse momento, sempre esteve debaixo de um governo teocrático, onde Deus era rei. Onde Deus era rei. Às vezes, Deus vai permitir abalos no campo dos relacionamentos humanos, para que a gente possa alinhar o principal aspecto de tudo. Deus é rei. Deus é rei. Eu, o missionário e pastor William, sou alguém no reino de Deus, com um propósito específico dado para ele. Como um rei e sacerdote, juntamente com vocês, reis e sacerdotes, para cumprirmos com a vontade dele. Mas tanto eu como vocês dependemos de Deus. Sabe? Uma das experiências lindas que um pastor pode ter é a humildade de ouvir Deus falando através dos seus membros. Isso nós precisamos entender também. E confiar de que é Deus. A nossa posição de autoridade não é uma posição que nos coloca acima de Deus. Mas, na verdade, tanto aqueles, quanto os outros, quanto qualquer pastor, todos nós estamos debaixo da mesma onipotente mão, a mão de Deus. Tendo entendido que todas as vezes que o sangue, parentesco, vontade da carne, vontade do homem, falam mais alto, tenho entendido, agora quero falar das minhas experiências um pouco com vocês. Tenho entendido que todas as vezes que o sangue, parentesco, vontade da carne, vontade do homem, falam mais alto do que os valores do novo nascimento em Deus e dos valores da casa de Deus, temos a tendência a desconstruirmos tudo o que demoramos para construir. Sempre quando nós não lutamos pelos valores de Deus, fatalmente nós vamos desconstruir aquilo que Deus mesmo construiu por meio de nossas vidas. E sabe, querido, isso não é uma resposta rápida, não é um entendimento rápido. Muitas vezes, isso vai fazer parte de um crescimento, do crescimento de Deus na sua vida. Eu me lembro de uma conversa que eu estava com um missionário na Bolívia e me sentei e fiquei ouvindo uma conversa entre três irmãos, pastores, já bem velhos. A paz, querida, a paz a todos, já bem velhos.
E aí eles estavam falando sobre os erros que eles cometeram no ministério, erros que eles cometeram nas famílias. E enquanto eles falavam dos erros, o meu coração naquele momento, ele começou a queimar. Começou a queimar e em busca de sabedoria, enquanto eu ouvia, eu pedia para Deus, Senhor, eu não quero cometer esses erros. Senhor, eu não quero viver. Senhor, como que eu faço? E aquela conversa sobre esses erros e a minha ânsia de não querer me levou a noite inteira de reflexão e de busca diante do Senhor, até o ponto que no dia seguinte eu procurei um desses pastores. Fui falar com um desses pastores. Falei, pastor, ontem eu estava ouvindo a conversa de vocês sobre isso, isso e isso. Pastor, como que eu posso evitar esses erros? E ele riu diante de mim, mas um riso gostoso. Um riso gostoso. Eu não entendi aquilo, não entendi nada daquilo. Na verdade, aquilo para mim é como se ele estivesse desfazendo de mim. Ele falou assim: William, Deus decidiu, da sua sabedoria, de que assim como o filho pródigo, ele decidiu de que nós sairíamos da casa do Pai, ele permitiria alguns erros, ele permitiria tudo isso. Erros, William, fazem parte da sua vida. E Deus vai utilizá-los para que você cresça. Procure no Senhor evitar o máximo o possível, mas viver uma vida sem eles, não. Naquele momento, queridos, eu confesso a você que não me ajudou muito. Eu estou falando para vocês de 1999. Olha quanto tempo já faz. E desde então, eu tenho. Não dá para entender a mente do Senhor, mas eu tento seguir o conselho dele. Deixe Deus usar as situações para te moldar, por mais difíceis que elas possam ser. E é o que eu tenho feito. Alguns do mundo diriam para nós não vivermos a ferro e fogo. Não, não é isso. Não é ferro e fogo. É Getsemane. Um lugar onde Deus está nos ensinando de que nós temos uma vontade, temos um querer, e tudo que Ele espera de mim e de você é que nós acreditemos nele. Acreditemos que Ele tem um propósito. E que ao acreditarmos nele, digamos, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Estou falando isso da minha experiência pessoal. Não estou falando de ninguém. Estou falando de pastor A, pastor B. Estou falando de mim mesmo. Como disse para vocês nessa pregação, eu quero compartilhar um pouco de mim, meu testemunho. E você coloque tudo isso debaixo da análise da palavra do Senhor. Não leve isso como uma regra e nem como doutrina, mas como alguém que tem vivido algumas coisas e tem aprendido e tem buscado como você ao Senhor. Em Marcos 3, 31, 35, diz assim: Chegaram então seus discípulos e sua mãe, e estando fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe: Eis que a tua mãe e os teus irmãos se procuram, estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando ao redor para os que estavam sentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha mãe, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Quando nós nascemos de novo, não da vontade da carne, não da vontade do homem, não da vontade do sangue, mas nascemos de Deus, entramos num processo
para entender que a família que temos é muito grande. A família em Cristo que temos é muito grande. E que assim como eu, estamos todos passando por grandes ajustes. Todos nós. E quem é a minha família? Todos aqueles que fazem a vontade do Senhor. Aqueles que estão ao seu lado. Isso não nos cabe a mim medir, mas amar. E olha só que interessante. Falando um pouco de mim, da minha experiência, do quanto eu acredito ter crescido um pouco, pandemia e tantas outras coisas que aconteceram. A minha experiência no México e todas as coisas. A minha experiência em algumas igrejas pelas quais passei. Compartilho com vocês nesta pregação aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Ser salvo ampliou, mas muito, o conceito de família a qual pertencemos. A família de Deus. Aprendi que quando pecamos, não estamos apenas fazendo mal a nós, mas podemos atingir nossa família em Cristo. Nos últimos meses, eu vi como isso é sério. E como uma falha minha, de um pastor, de qualquer pessoa, não ataca apenas a família de alguém, mas a toda uma igreja. Aprendi que traições dentro da igreja doem tanto quanto um divórcio, porque somos família. Aprendi que quando deixamos o sangue, parentesco, falar mais alto, então cometemos o pecado de fazer acepção de pessoas, porque toda a igreja é minha família. Aprendi que viver como família na igreja não é uma tarefa fácil, pois o pecado, o sistema mundano, muitas vezes a vontade da carne e do homem, nos ensinam a sermos independentes de outros. E quando temos que viver em família, nosso maior obstáculo é o egoísmo dentro de mim mesmo. Sou eu e não o outro. Hoje entendo o porquê Davi pedia um espírito inabalável e um coração reto, pois tudo em algum momento será abalado, inclusive o amor, a fé e a esperança que pensamos estar de pé, e são os abalos de Deus. Percebi que Deus permite coisas chocantes, não porque Ele queira o meu mal ou o seu mal, mas para denunciar o mal que há em nós. Este é o ciúme de Deus, por mim e por você. Percebi que a igreja, a noiva de Cristo, é uma dádiva de Deus aos homens caídos. Um presente dos céus, e que a única coisa que a paralisa é o pecado da minha ofensa. Enquanto não orarmos e perdoarmos, e quando não orarmos e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, seremos como os hebreus no livro de Juízes, vivendo segundo o que achamos e sendo roubados em tempos de colheita. Quando Jesus disse, portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe, percebi que a vontade de Deus me leva sempre a viver em família. Não há esperança, mas há esperança de Gênesis a Apocalipse. Quero citar uma. Romanos 18, 19. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, Jesus, muitos serão feitos justos. Aprendi de que Deus está buscando a um. Deus precisa de um para tocar a muitos.
quero dizer a você que não desista de sua família, não desista do seu chamado, não desista da sua igreja, não desista de ser a resposta de Deus para este tempo. Aprendi que quando nascemos de novo, temos que aprender a amar a todos. Aprendi nos últimos meses que fazer a vontade de Deus é entender de que Ele sempre vai nos levar para um convívio em família. E a família são todos aqueles que Deus colocou ao seu lado. Então, meu querido, que está me ouvindo aqui hoje, debaixo das palavras que Deus tem me dado, eu não sei de onde você está me ouvindo, eu não sei quando você vai ouvir essa pregação, eu não sei o que você tem passado na sua igreja. Eu quero te dizer uma coisa hoje, como eu disse no começo da pregação. Deus quer te usar. Ele quer usar a sua vida. As coisas estão aí pouco a pouco se retornando, depois de um grande tempo. Talvez um grande tempo de muita reflexão e para muitos ajustes dentro de famílias, casas, e agora nós vamos ver o resultado disso de volta dentro das igrejas. Eu quero dizer a você, é o seu tempo. Tudo isso, e compartilhar um pouco do que eu aprendi, quero dizer a você, ame as pessoas que estão à sua volta. Seja um braço para elas. Deixe Deus agir como Ele tem que agir. Eu aprendi de que Deus, Ele está no controle de tudo. E que às vezes Ele vai se mudar as coisas drasticamente. Quer pelo erro do homem, quer não. Ele vai sim ele vai se mover o reino e vai levar pessoas, cada uma para o seu devido lugar. E quando pensava eu de que isso talvez fosse fruto do pecado, descobri que a mão de Deus estava mais no controle das coisas do que o pecado do homem. Sabe por quê? Porque Ele está no controle. Porque Ele está no controle. Seja fiel à posição que Deus te colocou. Confie no Senhor. Ele sabe o que está fazendo. Ainda que você não entenda, ainda que você não compreenda, ainda que você talvez esteja procurando luz porque tudo parece meio nublado. Se há uma voz dentro de você dizendo que você está no lugar certo, no momento certo, e você tiver a convicção de que essa é a voz de Deus, acredite. Ele está te preparando para um novo tempo. Acredite, Ele vai te usar. Acredite, Ele vai restaurar todas as coisas. Acredite, Ele é Deus. E a graça está de olho em você. A graça, ela está procurando alguém que realmente confie no Pai. Para que a graça, através deste alguém, que eu acredito que é você, manifeste o reino de Deus e a sua justiça. Acredite. Deixe Deus usar você. Acredite naquilo que Deus tem dito para você. Ame, ame as pessoas. Ame as pessoas e deixe Deus trabalhar. Eu aprendi uma coisa também nos últimos meses. Não se esforce para dar respostas às quais você não tem. Mas se esforce para que Deus dê respostas por meio de você. E esse esforço começa muito com a sua intimidade com Deus, muito com a tua vida com Deus, muito daquilo que você acredita que Deus tem falado no seu coração. Muito. Amém? Fique firme. Confie no Senhor.
Não saia da posição que Ele te colocou. Não saia da igreja que Ele te colocou. Não saia do casamento que você tem. Filho, não saia da casa dos teus pais. Não da forma errada. Marido, não saia da casa. Sente com a sua esposa e se conserte. Às vezes, o problema que está havendo é que você não deixou ela enxergar o seu coração. Esposa, não desista do seu casamento. Sente com ele e fale também do seu coração. Eu sei que algumas questões precisam de ajuda de pastores. Procure o seu pastor. Há lutas na vida que não foram feitas para lutar sozinhas. Há lutas na vida que foram feitas para um exército. E Deus tem dado um exército à sua volta. Confie nisso. Confie nisso. Hoje, eu sei, eu acredito que às vezes as questões mais chocantes da vida não são para nos derrubar, mas para nos ensinar a amar. E nos ensinar a amar além dos laços familiares. Nos ensinar a amar e a permanecer fiel onde Deus te colocou. Aprendi que o nome disso é crescimento. E aonde há crescimento, há saúde. Acredite nisso. Amém? Então, se você tiver algum pedido de oração aí que queira compartilhar, eu vou orar agora. E logo após, se houver um pedido, eu já oro também por esse pedido em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Se Deus falou com você e você acredita e você sabe de outras pessoas que talvez esta palavra possa vir para consolação, para edificação, deixe Deus falar com ela. Não, pastor William. Deus. Deixe Deus falar com ela. Eu sou apenas um filho de Deus, um instrumento de Deus. As palavras não são minhas, são as palavras do meu Pai. Amém? Vamos orar. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor por cada uma das vidas que estão aqui, Senhor, ouvindo a Tua palavra. Quero glorificar o Teu santo nome por tudo que o Senhor tem feito e abençoar a cada uma das vidas que aqui estão, Senhor. Senhor, Deus, fortalece-as, ó Pai, em este momento que eles estão vivendo, Senhor. Eu não sei qual momento, dentro da sua casa, na sua vida pessoal, na sua vida matrimonial, na sua vida familiar, na sua vida como pai, na sua vida como mãe, dentro da sua igreja. Eu não sei, Senhor. São tantas as áreas. Mas hoje, em nome do Senhor Jesus, eu oro para que sejam alcançadas. Cada área seja alcançada pela Tua graça. A graça que nos basta. Senhor, não deixe os Teus filhos, ó Deus, desanimarem, mas levante-os para serem a resposta do Senhor aonde o Senhor os tem colocado. Cada um deles. Cada um deles. Ajude-os a ser a resposta do Senhor aonde o Senhor os tem colocado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, tira o desânimo, tira, Senhor, a anemia espiritual, por assim dizer, um exemplo. Tira, Senhor, a infertilidade. Tira, Senhor, a depressão. Tira, Senhor, o medo. Tira, Senhor, a ansiedade. E ajude a cada um, Senhor, a viver o novo do Senhor, em nome do Senhor Jesus. E queremos, ó Deus, igualmente aqui com a irmã Tânia, queremos agradecer ao Senhor pela cura, pelo milagre estabelecido na vida da tua filha, Senhor. Obrigado por ter guardado ela, Senhor, guardado a saúde dela, Senhor. Obrigado, Senhor, por uma resposta rápida na vida dela, Senhor. Obrigado, Senhor, por termos a irmã Tânia entre nós. Nós te louvamos, nós te glorificamos, pois sabemos de que a vida sobre a vida dela
chegou para um propósito, ó Deus, para que ela te conheça e sirva ao Senhor de maneira poderosa e gloriosa. Que o Senhor, Deus, possa nos ajudar a ajudá-la. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar vocês. Eu espero, de igual maneira, que a palavra do Senhor possa ter falado com você. É uma palavra, confesso, bem simples, mas para compartilhar, pincelar um pouco da minha vida. Um pouco de... Na verdade, estou pincelando mesmo tópicos da minha vida. Mas espero que esses tópicos, essas palavras, esse pequeno testemunho em frases sobre o que eu aprendi, possa servir de alguma reflexão que possa produzir em você bons frutos. Bons frutos. Porque eu tenho vivido algo extraordinário do Senhor. E sabe o que é extraordinário? É aprender a amar. A estar onde Deus quer que você esteja. E a confiar de que Ele está no controle. E se Deus está no controle de tudo, aqui, no presente, então é a certeza que temos de que Ele está preparando o futuro para nós. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Paz.